Na semana passada, a TV em Tempo, como você já sabe, começou uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Até quinta-feira, os 9 candidatos devem ser entrevistados aqui no programa agora. As regras das entrevistas foram definidas em uma reunião com os representantes e candidatos aqui na sede da emissora. Já foram entrevistados Sabino Castelo Branco, Paulderney Avelino, Herbert Amazonas, Vanessa Graziotin, Jerônimo Maranhão e Luiz Navarro. Nós vamos ver agora quais são os candidatos que ainda faltam passar por aqui. Dia 28, o entrevistado é Serafim Correia, do PSB. Dia 29, o entrevistado é Henrique Oliveira, do PR. A rodada de entrevistas termina dia 30 de agosto com Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Pelas regras da entrevista, nenhum candidato poderá citar o nome do outro durante o programa. Cada entrevista terá duração de 15 minutos. Um cronômetro deve aparecer na tela a cada 3 minutos para que você e o candidato que estará aqui com a gente possa acompanhar a duração das entrevistas. Para começar a segunda semana de entrevistas, aliás, o segundo dia da segunda semana de entrevistas, o nosso candidato convidado de hoje é o candidato Serafim Correia, do PSB. Vamos acompanhar agora um pouco do perfil do candidato. Serafim Fernandes Correia tem 65 anos, nasceu em Manaus, casado, pai de 3 filhos e avô de 3 netos. Formado em Contabilidade, Economia e Direito. Atualmente é auditor fiscal aposentado da Receita Federal. Foi vereador por 2 vezes. Também já concorreu aos cargos de governador e vice-governador. Foi prefeito de Manaus entre 2005 e 2008. Esta é a 5ª vez que ele disputa a prefeitura da capital pelo PSB. Neste momento, portanto, eu vou pedir à produção que inicie a contagem do cronômetro para a gente, então, proceder à primeira pergunta ao candidato Serafim Correia. Um bom dia, candidato, seja bem-vindo. Essa entrevista tem como função primordial levar à comunidade, às pessoas que nos assistem, propostas. Portanto, eu gostaria de saber do senhor qual a primeira proposta que o senhor teria hoje para a cidade de Manaus que fosse de encontro às principais necessidades que a população tem. Bem, eu inicio cumprimentando você, a todos que fazem a TV em Tempo, cumprimentando você que está em casa, e dizer que nós, ancorados em tudo aquilo que fizemos, estamos de volta nessa disputa eleitoral com 3 eixos. O primeiro eixo, resgatar boas coisas que fizemos e que de alguma forma foram deixadas de lado, como por exemplo a domingueira, que era meia passagem aos domingos para todos. A integração temporal, você fazia 2 viagens pagando uma única passagem. A terceira, o remédio fácil. A 4ª, meia passagem direto na catraca pelos estudantes. O segundo eixo é manter benefícios que a população está tendo hoje, como as carretas da mulher, o leite do meu filho, a Bolsa Universitária e a Bolsa Família Municipal. Agora a terceira é a mais importante, que são as novidades. E eu destaco 3 delas. A primeira, a Mãe Manauara. É um programa que vai garantir às mulheres, mas principalmente às grávidas, toda a assistência médica. Mulher ficou grávida, ela entra no programa e ela vai ser atendida fazendo todos os exames de pré-natal, inclusive as ultrassonografias, até que o seu filho venha a nascer. Outro programa, um computador por aluno. Todos os alunos, e são 57 mil, dos anos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vai ter acesso a um computador, vai receber um computador. Esse é o maior programa de inclusão social e digital. Ele vai poder levar esse computador para casa e lá ele vai incluir também a sua própria família. Terceiro programa que eu dou destaque, a Academia Céu Aberto. Em toda a cidade, naqueles espaços razoáveis, nós vamos colocar academias onde, sob a orientação de professores de educação física, as pessoas possam praticar esporte. E com isso, combater o sedentarismo, combater as doenças e todos terem uma vida melhor. Em linhas gerais, eu destaco essas 3 propostas. Candidato, a produção esteve nas ruas, conforme foi concordado pela sua equipe, em reunião aqui na TV em Tempo, para ouvir as ansiedades da população e o que o povo de Manaus espera do futuro prefeito. Vamos ouvir a primeira pergunta? Senhor candidato, como o senhor vai fazer para aumentar a frota de ônibus na cidade? Existem ônibus que passam mais de horas para passar na parada.
Ok, o problema, Amaral, não há necessidade de aumentar o número de ônibus. O que precisa aumentar é a velocidade dos ônibus. Hoje, Manaus tem velocidade média de 12 km por hora. Em Curitiba, essa velocidade média é de 40 km por hora. Resultado, você com um ônibus em Curitiba faz o que nós precisamos de 3 ônibus em Manaus. Colocar mais ônibus vai complicar mais ainda o nosso já complicado trânsito. A nossa proposta é, através de obras de engenharia como novas vias, alargamento das vias já existentes, ruptura dos gargalos, obras de arte como novos viadutos e também com tecnologia, como no caso o GPS, o uso do GPS, o controle da frota através do GPS e os semáforos inteligentes, nós possamos dar maior velocidade para os nossos ônibus e, com isso, melhorar o sistema e melhorar o trânsito também. Candidato, outros candidatos passaram por aqui. Parece que esse tema do transporte coletivo é bem recorrente e as soluções são muito parecidas. Vamos alargar as vias, vamos desapropriar, vamos fazer um corredor exclusivo. Tudo isso demanda investimento, só que a população também reclama do transporte que não chega no bairro e que não consegue fazer a ligação do bairro com as principais vias de acesso ao centro da capital, as principais zonas comerciais. E esse é um grande problema, que apenas o alargamento da via não resolve, porque se resolvesse a população não estaria reclamando ainda. Não, sem dúvida, mas sem alargar as vias, principalmente os corredores, você não tem velocidade, e não tendo velocidade a coisa se complica. Agora, o problema que você coloca é pertinente e ele pode ser e vai ser resolvido através da integração temporal. Quer dizer, ônibus menores fazendo a coleta dessas pessoas nos bairros e trazendo essas pessoas para as avenidas coletoras. No caso, portanto, com a integração temporal, que antes existia e era ampla e hoje foi reduzida, você melhora muito esse problema, porque fora da integração temporal, e eu rapidinho lhe dou um exemplo, um cidadão que trabalha no aeroporto e mora na Cidade Nova, ele tem 2 alternativas hoje para chegar no seu trabalho. A primeira, ele vai até o terminal da Constantino Nery, portanto, ele vai andar 5 quilômetros a mais no rumo do centro da cidade e depois mais 5 quilômetros no rumo do aeroporto. Ou então, ele desce em frente a Philips, atravessa a rua e pega o novo ônibus. Antes, ele fazia isso e não pagava a segunda passagem. Hoje, ele paga a segunda passagem. Resultado, quando ele vai ao terminal, ele ocupa uma vaga de frente da Philips até o terminal, portanto, complica essa linha, e depois de frente do terminal até em frente à Philips. Portanto, nós precisamos, usando a tecnologia, permitir a melhor utilização do sistema. Candidato, vamos ouvir nesse momento mais uma pergunta da população. Nos bairros mais distantes, falta profissionais na área da saúde, em todos os critérios. Como que você vai resolver isso? Esse é um problema que a Prefeitura se debate há muito tempo. Inclusive, só para que você que está em casa nos assistindo tenha uma ideia, de 160 equipes do Saúde da Família, o antigo médico da família, 50 equipes não têm médico. Portanto, há uma defasagem muito grande. A Prefeitura recentemente fez um concurso público, selecionou pessoas e o meu compromisso é, chegando na Prefeitura, nomear essas pessoas para que possam cobrir os espaços vazios que hoje existem. Hoje a saúde ocupa uma boa fatia, candidato, do que diz respeito aos investimentos da Prefeitura nessa área. Como o senhor pretende equacionar isso para continuar investindo na saúde e ir de encontro à necessidade do telespectador? Veja, a saúde é o segundo item mais pesado nos investimentos do município. A Prefeitura é obrigada, as prefeituras, Brasil afora, são obrigadas a investir 25% no mínimo em educação e 15% no mínimo em saúde. Em Manaus, investe um pouco mais na saúde, além de 15%. No entanto, como disse, nós temos falta de pessoal, precisamos dar melhores condições de trabalho, mas, sobretudo, ter mais gente trabalhando para que possa atender você que está em casa e que, com justa razão,
reclama do serviço de atendimento da Prefeitura. O senhor acredita, então, que apenas a contratação de novos funcionários resolveria o problema? Não apenas isso, mas sem isso a gente não consegue resolver. Por exemplo, as 50 equipes que não têm um médico, como elas podem atender a população? Aí fica difícil. Nós entendemos que o médico tem que ser nomeado, como tem que ser nomeados enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, bioquímicos, e paralelamente a isso, através de uma melhora na gestão, de melhores controles, de um engajamento maior de todos, desde a administração até o mais humilde servidor, nós possamos melhorar a qualidade da saúde em Manaus. Que é bom dizer que ela já melhorou muito. Se nós pegarmos os indicadores, nos anos 90, morriam 60 crianças por cada 1000 nascidas vivas até 1 ano de idade. E hoje morrem 13. Portanto, os nossos índices melhoraram. Agora, em Curitiba, morrem apenas 7. O nosso objetivo é percorrer esse caminho de tal forma que a gente possa chegar em 1 dígito. Candidato Serafim Correia, eu lhe convido nesse momento para acompanharmos mais uma dúvida e uma pergunta, claro, da população. Alguns bairros não têm água limpa. O que o senhor vai fazer para que os bairros tenham águas mais limpas? Muito bem, ela deve se referir à água encanada. A situação é a seguinte, eu como prefeito, eu só tive um mandato. Eu precisaria de mais tempo para terminar a minha obra. Com um mandato, nós conseguimos aumentar a produção de água em 2 metros cúbicos por segundo. Aumentar a capacidade de tratamento. As adutoras que saíram lá da Ponta do Ismael e foram até a Cidade Nova. 11 reservatórios armazenando 55 milhões de litros de água. A rede, 700 quilômetros de rede que foram colocados. Mas faltou fazer o gol. E a bola está quicando, não tem goleiro, é só chegar e chutar. Qual é o gol? É que existem 40 mil famílias que não conseguem fazer a ligação, porque elas não têm R$250. A Prefeitura vai assumir esse ônus, isso vai corresponder a 10 milhões de reais, isso cabe dentro do orçamento da Prefeitura, que vai ser algo em torno de 3 bilhões e 500 milhões, e, portanto, com isso, nós vamos avançar muito na solução final da questão do abastecimento de água em Manaus. Como disse, eu só tive um mandato e fiz muito. Agora preciso de mais um mandato para concluir aquilo que iniciei. Candidato, a gente acompanhou uma auditoria e verificou que o senhor falou das 40 mil famílias que ainda não têm a ligação, mas tem mais de 160 mil que têm a ligação, mas não têm a água em casa. Como o senhor pretende resolver esse problema? Pois é, eu não creio que chegue a esse número, mas tem dificuldades no abastecimento. E aí a questão é muito mais de gestão do que de outra coisa, porque produção de água tem demais. Tem desperdício? Tem. Então você precisa melhorar a gestão. Na nossa época na Prefeitura, nós tínhamos 2 mecanismos. Tinha uma ouvidoria que era atuante e que recebia as queixas e cobrava da concessionária, e tinha uma subsecretaria que era comandada por um engenheiro experiente, da velha guarda da COSAMA, que via exatamente qual era o problema. Então, havia uma interação muito grande com a concessionária. Eu tenho percorrido os bairros e as pessoas me dizem o seguinte: prefeito, me explique, até 2008 a gente tinha água, hoje a gente não tem água. É exatamente isso, falta gestão, falta interação, e isso nós voltaremos com toda a determinação, com toda a coragem, com toda a ousadia. Vou aproveitar que a gente está falando em água para que o senhor fale das suas propostas para a área de esgotamento sanitário também da capital. Muito bem, mas antes do esgotamento sanitário vem a água. Se você pegar os números que a Arsan levantou e detalhou, no nosso período é o período de maior avanço. Foram 78 mil novas ligações feitas em favor de 78 mil famílias que antes não tinham água e que agora têm. A mesma coisa no esgotamento sanitário. Os indicadores cresceram e cresceram de forma muito positiva. Agora tem muito a fazer. E isso se faz com trabalho e com investimentos. Perfeitamente. Candidato, vamos falar agora no que o senhor pretende fazer na área de mobilidade urbana para a cidade de Manaus. Nós começamos a falar do transporte coletivo, de forma geral, das vias de acesso, alargamento dessas vias. Vamos voltar a falar, mas da mobilidade urbana. Manaus precisa se mover e ela precisa de espaço para isso. Muito bem, a mobilidade urbana vista de forma mais ampla, ela começa desde a calçada, desde o direito de ir e vir, do andar a pé do cidadão. E vai até as soluções mais sofisticadas, como no caso BRT e monotrilho.
Então, a nossa intenção é, preliminarmente, nós termos um estudo global sobre mobilidade, um plano global. Saber, tem coisas que você resolve mudando um sinal, tem coisas que você resolve mudando uma parada de ônibus, tem coisas que você resolve com uma direita livre, outras alargando uma pista, mas tem situações que você precisa fazer um viaduto, tem situações que você precisa criar uma nova via. E nesse sentido, nós precisamos ter um plano global, ver aquilo que dá para fazer diretamente com os recursos da Prefeitura, aquilo que precisaremos de recursos externos e correr atrás. É nessa direção que nós vamos caminhar. Candidato, o senhor tem nesse momento cerca de 1 minuto e meio para se dirigir à população de Manaus em suas considerações finais. Bem, inicialmente eu agradeço a você pela elegância, maneira equilibrada como conduziu essa entrevista. Agora, sobretudo, eu agradeço a você que nos ouviu aí durante esses quase 15 minutos na troca de ideias sobre os problemas da cidade, mas sobretudo das soluções. Como disse, eu tive apenas um mandato. Eu preciso de mais um mandato para dar sequência a tudo aquilo que nós iniciamos, mas que não tivemos tempo de concluir. Como o programa da água. Disse que a bola está quicando, não tem goleiro, é fazer o gol. E nós estamos voltando para fazer esse gol. Entro na questão da mobilidade urbana. Os 4 últimos viadutos, as 4 últimas obras de arte foram feitas com dinheiro que eu consegui e deixei no caixa da Prefeitura para a atual administração. Mas falo de 2 novidades. O programa Mãe Manauara, que vai garantir a você, minha amiga grávida, todos os exames de pré-natal e a certeza de que você vai ter um parto feliz e tranquilo. Programa Um Computador por Aluno, que já é sucesso em Pernambuco, com o governador Eduardo Campos, e que vai ser sucesso conosco aqui em Manaus. Portanto, o tempo está se esgotando. Eu cumprimento você e agradeço a emissora que nos abriu esse espaço. Muito bom dia, obrigado e vamos em frente. Mais uma vez, obrigado ao candidato Serafim Corrêa, do PSB, pelas suas considerações e participação aqui no programa. Eu gostaria, inclusive, de reiterar o convite para o nosso debate no dia 11 de setembro. Perfeitamente, eu estarei aqui no dia 11 de setembro. Obrigado, candidato. Amanhã, quarta-feira, nosso entrevistado será Henrique Oliveira, do PR, e eu conto, claro, com a sua participação.